Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse pinheiro de Natal em papel de arroz como uma brincadeira de criança. Eu sou Luciana Veliste, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E se você quer receber mais aulas como essa, inclusive no tema de Natal, porque nas últimas aulas todas foram voltadas para esse tema maravilhoso, é só entrar no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. E como é uma época super lucrativa para quem trabalha na confeitaria, aqui embaixo também tem o link do curso Doce Presente de Natal. E nesse link você tem todas as informações a respeito de receitas, todas as aulas que estão no curso. Aí sim, para você arrasar e deslanchar as suas vendas nessa época tão lucrativa. Então, deixa de papo, né? E vamos trabalhar. Para a primeira parte, eu tenho o tônico, que é água com glicerina, e eu já tingi com um verde pinheiro. Tá dando para ver que tá um verde bem intenso, mas quando passa, ele não vai ficar tão forte assim. Um pincel largo, macio, para poder passar aqui com facilidade. O arame, eu peguei um arame número 20, cortei a haste ao meio e cortei 2 retângulos de 10 centímetros de largura por 16 de altura. Mas isso você pode fazer de vários tamanhos. Aqui, esse é o modelo que eu vou usar, mas você pode aí brincar com vários tamanhos. E eu gosto de deixar essa parte com a textura do papel, olha, não sei se está dando para ver, aqui ela é bem mais lisinha. Eu gosto de deixar a parte com textura para o lado de fora. E eu já vou começar aqui, misturar para não ficar nenhum gruminho, e vou começar a passar na parte lisa, toda ela, e passo de forma uniforme, exatamente para não ficar excesso tanto de cor quanto da mistura, então não demorar demais para secar. Então aqui, ó, repara que já começou a enrugar um pouquinho, deixa chegar um pouquinho para cima para ficar fácil visualizar. Posiciono bem ao centro, deixando uma área para a gente poder espetar depois no bolo. Vou aqui só umedecer um pouquinho mais essa parte do centro e já colo o outro lado. Então a gente fez um sanduíche, olha lá, tá? Um sanduíche, mas independente, eu vou também passar mais um pouquinho. Eu passei na parte interna e vou passar mais um pouquinho em ambos os lados. Mas lembre, não é para ensopar esse papel, é só para a gente ter essa textura depois que ele fica mais maleável. Então, eu fiz esse sanduíche e vou deixar aqui, olha, ele tá colando um pouquinho e vou deixar aqui de lado. E agora, então posiciona bem, tá? Para não enrugar. E agora eu repito o processo em algumas tirinhas para depois fazer a textura. Agora, com uma pincelada aqui de amido, eu vou selar o papel exatamente para eu conseguir pegar, sem que ele fique pregando, tá vendo? E vou fazer o mesmo aqui também, na parte central da árvore. Ele aqui ainda está úmido, então está muito maleável, mas eu vou deixar secando aqui do lado. Agora que a placa secou, ela está aqui maleável, porém firme, da mesma forma que as tiras. Agora eu vou pintar. Eu peguei 2 tons de verde, aqui eu tô com o tom Acelga, da Luli Candy, e o Floresta. Para base, eu vou pintar como se realmente fosse o efeito da folhagem. Eu vou trazer do centro para fora, primeiro com a selga, que é mais claro, e só com álcool de cereais. Por quê? Exatamente para secar bem mais rápido. E com o outro pincel, eu vou pegar o Floresta, e o Floresta, inclusive eu tô com um pincel menor, eu quero trazer rajadas, exatamente para fazer o efeito de folhagem. E repito esse processo
no verso também, só para trazer o acabamento. E para fazer essa rajada, olha, vem com um pincel bem rápido, tá? Firme, porém rápido. Quanto mais rápido eu fizer essa pincelada, mais efeito de traço vai ficar e também vai ficar mais retinho, não vai ficar torto. E aí eu vou repetir, agora ele acaba amolecendo um pouquinho porque o álcool umedece, mas quando ele secar, ele já fica no efeito normal. E agora com um pincel um pouquinho menor, porque as áreas são menores aqui, agora eu vou inverter para o acelga, que é o verde mais claro, eu vou pegar esse pincel que é um pouquinho maior e um outro menor. Eu faço a parte do verde de detalhe. Então, olha, do mesmo jeito eu venho do centro para as pontas. E quanto mais efeito rajado eu fizer, melhor. Então, repito o processo em todas as peças. E faz assim, olha, com larguras diferentes, para a gente também ter uma área maior ocupada, tá? E agora, com um pincel menor, eu vou colocando bem aleatório, tá? Eu não quero muito certinho, não. Exatamente para trazer esse efeito de folhagem mesmo, para uma coisa mais irregular. Ó, quanto mais rápido, mais rajado fica, tá vendo? Agora, com uma tesourinha pequenininha, eu vou cortar, vou até limpar aqui, tirar o corante. Com a tesourinha pequenininha, eu vou cortar em formas assim, olha, fazendo quase como uma sainha, porque a gente vai fazer o efeito pop-up, como se tivesse aberto. Eu venho aqui, olha, cortando, eu gosto de cortar primeiro os cantos, e depois eu venho pelo centro. E aí, olha, é só fazendo essas pontas, esses triângulos, V's, enfim, como você quiser chamar. E faz seguindo esse formato do rajado. E vem diminuindo para fazer o efeito arredondado da árvore. Eu não quero cortar muito certinho, mas se você achar por bem, pode também criar um molde e cortar no mesmo padrão. Se quiser bem certinho, corta no mesmo padrão. Aqui, repara que eu fiz bem aleatório para ficar com um visual infantil, como se uma criança tivesse feito. E olha lá, sempre acompanhando o desenho que você fez da pintura. Só para não ficar tão diferente um lado do outro, eu tirei aqui um pouquinho a ponta. É só repetir o processo em todas as camadas, tá? E é legal fazer de vários tamanhos, exatamente para você conseguir montar em alturas. Então, eu vou selecionar aqui o que está mais largo, o que está mais estreito, para eu conseguir montar aqui em alturas. Agora eu vou começar a montagem e vou colar com a cola de papel de arroz, que é só diluir os pedacinhos de papel com um pouquinho de água e coloca no micro-ondas até criar essa goma. Eu venho aqui na pontinha, passo uma quantidade de cola só para umedecer e conseguir colar, não é para deixar mole em excesso. Venho aqui na ponta e vou dobrar. Como o papel ele já teve o preparo, ele não quebra e a gente consegue modelar. Eu vou aproveitar essas pequenas rebarbas e vou fazer uma base aqui exatamente para segurar e deixar ele retinho, ok? Então eu vou cortar algumas tiras para manter isso retinho e depois ela ficar com sustentação. Passo um pouquinho de cola e eu vou dobrar aqui na base. Então, olha, aqui eu colo ele inteiro, mas eu dobro para ficar retinho.
e manter essa estrutura em pé. O próximo eu dou uma diferença, aqui eu não vou botar tudo um coladinho no outro, eu vou dar uma diferença para a gente conseguir trazer altura também. Você até pode colocar um bem próximo ao outro, porém eu vou dar um espaço maior. E aqui, olha, é só vir posicionando bem ao centro e eu vou repetindo esse processo. Esses que são mais pesados, de repente, se quiser depois botar alguma coisa, algum peso para manter, para poder secar na posição, depois que ele estiver sequinho, ele mantém, tá? Ele vai ficar aqui certinho. O papel não vai tender a cair mais. Chegando ao topo, a gente vai reduzindo, olha, então aqui ele é bem mais largo, aqui é mais estreito, exatamente para ter esse visual do pinheiro. E por último, vem com um pequenininho. Esse, por ser pequeno, não tem necessidade de colocar reforço, porque ele não tem tanto peso quanto os outros. E agora eu vou cortar, agora que eu montei toda a árvore, aqui essa ela tá tendendo a tombar um pouquinho, então o que que eu vou fazer para ajudar a secar melhor? Eu vou botar uma base um pouquinho maior. Aqui no caso eu vou botar, ao invés de botar em pé, eu vou botar deitada para sustentar mais, porque essa daqui é muito mais pesada do que as outras. Então, para sustentar um pouquinho mais, olha, eu vou reforçar e segurar aqui com uma base um pouco maior. Fiz toda a estrutura e agora eu só vou tirar o excesso. E como eu faço isso? Eu venho exatamente aqui de uma das bases, subo até a que está exatamente acima e corto reto. E vou fazendo isso em todas elas. Venho desta base e corto a superior. E isso já vai trazendo o efeito do pinheiro, sempre cortando reto. E aqui eu só faço a pontinha. Então, olha bem a lateral como ficou alinhado e agora é só repetir do outro lado. Como eu sou destra, eu vou fazer o oposto. Eu venho de cima para baixo. Agora que eu cortei, vou deixar a árvore secar para ficar firme e conseguir decorar qualquer coisa, um bolo cremoso, um bolo com pasta americana. Aqui é só usar a criatividade, inclusive pode até acrescentar outros elementos, aí a criatividade é sua. Agora sim, olha, sequinho, como eu falei, é para ter essa cara de infantil, até fazendo aquele efeito, sabe aqueles livros que quando a gente abre, saltam os recortes de papel? É mais ou menos essa ideia. Então aqui, olha, já sequinho, firme, bonitinho, mas é sim para ter a ideia de criança, de como fosse feito por uma criança. Se você quiser fazer bem certinho, recorte com um molde e aí encaixe tudo na posição. Aí ele vai ficar todo bonitinho. Mas como a ideia era fazer uma brincadeira de criança, eu quis trazer esse ar bem irregular, ali feito à mão livre mesmo, como se uma criança tivesse ajudado a decorar o bolo. E agora eu tenho inclusive, olha, outros tamanhos, como eu falei, a gente pode brincar com outros tamanhos e vou começar a montar a decoração. Então, eu vou começar aqui para frente. Esse bolo é um bolo falso, então eu vou ajudar e vou furar aqui com uma agulhinha e já vou aqui, ó, inclusive com a ajuda de um alicate,
posicionando. E a ideia é que fique 100% dentro do bolo, tá? Então, a gente vem escolhendo aqui, eu vou botar esse um pouquinho mais para cá e mais para trás também, para ter essa noção de preenchimento, ok? Eu particularmente não gosto de botar tudo muito no centro, então vou colocar aqui nesse ponto. Eu só estou com a ajuda desses utensílios porque o bolo é falso. Agora, se você estiver trabalhando com bolo verdadeiro, não tem problema algum, é só espetar que já vai entrar na posição. Então, olha lá a brincadeira. Esse eu vou deixar um pouquinho mais para o lado de cá, o maior, mas eu vou botar um pouquinho à frente desse outro aqui. Mas olha como preenche, e aqui, como eu falei, você pode brincar com outros elementos. Nessa decoração pode botar brilhos, bolinhas de Natal, estrelas, enfim. Use e abuse da sua criatividade. Da mesma forma que pode, de repente, colocar floquinhos de neve, enfim, tudo o que a sua criatividade permitir e vai decorar aí com outros elementos, pode até brincar nesse mesmo estilo com presentinhos, outros elementos de repente de floresta, enfim, use e abuse da criatividade. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes e eu te espero na próxima aula.